Sejam bem-vindas ao devocional Mulheres Reconstruídas. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Capítulo 2. Abrace seus processos. Quando eu identifiquei que precisava passar por uma reconstrução, abracei firmemente o meu processo, pois entendi que, ao contrário do que diziam, o processo não viria para me punir, me constranger, me matar. Ele viria para me ajudar a progredir, para me reconstruir e principalmente me reposicionar. Pode ser que você que está ouvindo tudo isso ache que foi tudo fácil, mas não foi não. As vozes sempre vinham a mim dizendo que eu não precisava parar para ser curada, pois eu poderia andar tal como estava, mas escolhi perder abraços humanos e me abraçar. Abraçar os meus processos, as minhas raízes, abraçar a minha vulnerabilidade. Eu sabia que assim seria reconstruída e estaria livre da gaiola em que eu me encontrava. Então poderia alçar voos mais altos sem ter que parar sempre e voltar aos ciclos mal resolvidos que me aprisionavam em uma vida sem avanços. Muitas vezes, em nossa visão utópica e limitada, imaginamos que da noite para o dia seremos transformadas, transladadas e viveremos a tão sonhada promessa, o tão almejado propósito. Nossas crenças limitantes nos fazem criar expectativas incoerentes de como deveria ser esse processo e assim, elas não nos permitem passar por essa metamorfose que é a nossa reconstrução. Ao olhar para a vida de José, você pode ver que o que aconteceu de errado com ele foi exatamente tudo o que fez as coisas darem certo na sua vida. Se o pai dele não tivesse dado uma túnica especial para ele, José não teria sua identidade afirmada. Se Deus não tivesse dado um sonho a ele, ele não saberia o seu destino. Se José não tivesse contado o sonho aos irmãos, não seria vendido como escravo e não teria tido o encontro com o rei que o fez governador do Egito. Creia, os processos de Deus são intencionais. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Há lugares no meio do processo em que não queremos estar e muito menos entendemos por que estamos ali. Mas naquele lugar existe alguém que faz parte da sua promessa. Seguindo ainda a história de José, o carcereiro da prisão foi quem falou dele ao rei do Egito. Portanto, até mesmo os inimigos fazem parte do seu processo. Quanto mais as dores. Muitas vezes dizem que estamos no processo porque fizemos algo de errado. Você já ouviu isso? Eu já. Eu ouvi muitas vezes. Sim, eu fui vítima dessa afirmação e passei um bom tempo analisando onde havia errado para estar sofrendo, passando por tudo aquilo, ou onde havia pecado, ou ainda o que eu realmente havia feito para merecer tal castigo. Foi quando Jesus veio até mim e com a sua vida redefiniu tudo o que a religião no reino fala sobre processos. É isso que eu quero compartilhar com você. Ao olhar para mim e para a sua vida, ele nos ensina que não. Você não precisa ter feito algo errado para estar no processo. O motivo é que nele não havia erros, mas ele passou pelo processo do medo quando suou sangue, por exemplo. Assim, no processo da crucificação, em que era chamado como maldito, levou chicotadas, cusparadas em seu rosto, carregou uma cruz pesada, teve a mão perfurada por pregos, foi rejeitado, abandonado, traído. Mas durante todo o seu processo não foi encontrado erro algum nele, muito menos demônios. A razão para ele estar passando por aquilo era apenas que o processo fazia parte de sua jornada em direção ao seu destino e propósito. Ele jamais alcançaria a glória se não tivesse passado pela cruz. A cruz era seu processo necessário. Existem lugares que só iremos acessar através dos processos. Devemos lembrar que, quando estamos no processo, não é porque simplesmente cometemos erros e o processo veio nos penalizar, mas sim porque precisamos mudar nossa rota.
amadurecer, crescer por dentro e ser redirecionadas e alinhadas quanto ao nosso destino. Portanto, aquilo que chamam de erro, eu prefiro chamar de processo. Processos não são regressos, mas sim um lindo progresso rumo ao seu destino. Abrace-os. O processo que levou José ao Egito, o processo de sua prisão, o processo que fez dele governador. Note que são os processos vivenciados que nos dão um upgrade para viver o nosso destino. Upgrade significa melhorar, modernizar-se. Então, são a nossa melhora, a modernização de nossos sentimentos e, consequentemente, a nossa cura. O objetivo final de um processo em nossa vida. Quando o Abba fala conosco, ele muitas vezes apenas conta o final da história, não o processo. O caminho que percorremos. Por mais que isso gere um desconforto, é melhor assim. Se José soubesse da prisão antes do tempo, ele jamais acreditaria na promessa ou se moveria em direção a ela. A verdade é que estamos muito preocupadas em chegar ao destino e esquecemos o caminho. Mas a jornada é tão importante quanto. Precisamos entender que existe beleza no caminho e também existe beleza nos processos. O Deus que conta o destino final está nos ensinando a viver no caminho. Ele está nos preparando durante o percurso para viver o que Ele preparou para quando chegarmos ao destino. Você tem uma promessa? Então há esperança. Quem tem uma promessa não para nas dores, porque a visão do destino final sempre será maior do que a dor do momento. Quem tem uma promessa ressignifica a dor durante o processo. A promessa é um anestésico de nossas dores. Contudo, se você não tiver uma promessa, as dores parecerão maiores. O processo tenderá a ser mais doloroso. É preciso entender que a forma com que você se posiciona durante o processo determinará o tempo em que ficará nele e a autoridade que você terá depois. Compreenda que tudo faz parte do pacote com destino à promessa. Quando você perde a esperança durante o processo, você não consegue mais visualizar a sua promessa. Por isso, não se perca no caminho. Maior que o processo é a palavra que Deus lhe deu. Então, por favor, não troque o eterno pelo momentâneo. Em meio aos meus processos, o que eu mais ouvia do Abba eram essas palavras. Filha, os processos doem, mas o propósito cura. Eu sei que é difícil acreditar que tudo isso passará, pois você está imersa no processo. Mas quero que você entenda que, quando estiver vivendo o propósito, perceberá que todo o processo, ainda que tenha sido doloroso, foi extremamente necessário. Sabe, nós costumamos admirar as borboletas por aí. Mas você nem imagina o longo e silencioso processo de rastejamento, prensa, solidão, pelo qual ela passou dentro do casulo até sair linda, forte, com belas asas, para alçar voos tão altos em direção ao seu propósito. Acredite, muitas coisas só acontecem em nossas vidas quando dizemos sim ao processo. Quando você o aceita, consegue prosseguir sem retroceder e até sofrer uma grande metamorfose que abrirá suas asas para você adentrar as portas do seu destino. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Ela precisa dizer sim ao processo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes você não precisa de um milagre, você precisa dizer sim ao processo. Passar pelo processo é obrigação. É seguir a jornada para levá-la ao seu lugar de destino. A etapa do casulo é inevitável para transformar a lagarta em borboleta, lembra? É algo como se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Pois o casulo não é lugar de morte, pelo contrário, o casulo lhe dará vida. Abraçar o seu processo irá requerer de você muita coragem. E a forma de se posicionar determinará onde você chegará e quem se tornará.
A lagarta precisa de muita coragem para entrar no casulo. Essa é uma escolha definitiva. Para você é a mesma coisa. Viver o processo doloroso da metamorfose ou ficar paralisada por não abraçar o processo e morrer sem viver seu destino, permanecendo assim uma lagarta. Enquanto você está no processo do casulo, será exposta a duas coisas vitais: no que você acredita e quem você é. Sim, o casulo nos revela. Toda a autoridade que você terá na vida virá de como lidou com o processo. Foi assim com Jó. Ele não ficou conhecido por ser rico, mas pela forma como superou e como viveu o processo, o seu tempo de casulo. Por isso, não se apresse em rompê-lo. Respeite seu tempo e o seu processo. Permaneça em seu casulo enquanto for necessário. Cada uma de nós vivencia processos de formas diferentes. Sendo assim, não compare sua jornada. Não permita que outros a apressem a romper o seu casulo. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que encontrou um casulo. Ele viu parte da asa da borboleta fazendo força para rompê-lo. Assim, sentiu-se impelido a ajudá-la nesse processo, com a melhor das intenções. Aquele homem pegou a tesoura e cortou todo o casulo para que aquela frágil borboleta não fizesse mais esforços para sair. Quando o casulo foi rompido, a borboleta caiu no chão, não conseguiu voar e logo morreu. Ela não estava pronta. O casulo é a parte principal do processo. Ali, rompendo o casulo, é que a borboleta ganha forças em suas asas para mais tarde voar. Então entenda, o processo é necessário e você precisa vivenciá-lo com intensidade para romper seu casulo com a força e o poder de reconstrução que necessita. Respeite o seu tempo. O que para os outros pode parecer demorado demais, para você é necessário. Lembre-se de que existem processos pelos quais você passará sozinha. E isso também faz parte da reconstrução das suas emoções. Essa solidão será transformada em solitude com Deus, e esse tempo a sós com Deus se transforma em completa dependência do Abba. Acredite, esse processo não é retrocesso e sim progresso. Viva-o intensamente. No casulo, você entra rastejando e sai voando. Como você lida com esse processo fará com que ele seja acelerado ou retardado. Mas lembre-se de que o casulo não é o fim. Para o seu crescimento, seu desenvolvimento, essa fase é determinante. E acredite, a dor do processo nunca será maior que a realização do seu propósito. Você pode me achar estranha, mas tenho que confessar que eu sofro durante o processo, mas o amo. Será que eu sou masoquista? Não, claro que não. A razão de sofrer, mas amar o processo, é que sei que ele me transformará em quem eu preciso ser. O processo, por mais dolorido que seja, me trará maturidade essencial e ao seu fim, ele me reposicionará onde preciso ir, ao propósito. O mais engraçado disso tudo é que quando chegamos ao propósito, lembramos-nos do processo, mas ele não dói mais. Na verdade, muitas e muitas vezes eu me pego até agradecendo por tudo o que aconteceu, pois realmente o processo me forjou, me fortificou, me amadureceu. Divido isso com você para que tenha essa esperança hoje. Benditos processos. Oh, quão benditos são os processos, os fracassos, as fraquezas. Benditas são as nossas dores. Benditas, sim, pois o final delas é pura glória. Pense no ouro. Quando ele sai da rocha, vem sujo, em forma de pedra. Mas o ouro, para ser purificado, deve passar pelo fogo. Ele passa por um processo de purificação. O ouro é colocado em uma temperatura alta, até que se derreta e assim fique limpo.
Depois o ouro passa por outro processo no qual é abatido para ganhar forma e finalmente sai resplandecente, brilhando em seu esplendor, sendo reconhecido como o metal mais belo e de maior valor. Costumamos admirar o ouro, mas o processo pelo qual ele passou foi a base para torná-lo quem ele é e definir o quanto ele significa. Isso quer dizer que definitivamente, sem processos, sem progressos. Por isso digo-lhe, abrace os processos, viva-os intensamente, amolde-se a tudo o que o processo lhe propõe, seja maleável. É doloroso, eu sei, mas o fim será de glória. Nossas fraquezas expostas, nossos fracassos conhecidos, nossos processos vividos nos trazem benefícios que nossas conquistas não podem trazer. São as nossas fraquezas expostas e os nossos fracassos conhecidos que nos revelam a nós mesmas e nos faz crescer. Por isso, aproveite o processo. Ele também faz parte da vida. Não o desperdice. Diga sim ao processo e alcance o seu propósito. Creia, casulo vivido, voo liberado, destino alcançado. A matemática sempre será essa. O processo antecede a promessa. O processo é essencial para a reconstrução da base. Viva-o intensamente e vença. Hoje posso declarar estas verdades. O processo dói, mas o propósito cura. E como cura? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, te exaltar e te agradecer, meu Deus, pelos processos. Eles doem, eles expõem o nosso coração, eles expõem o que tem dentro de nós. Como a tua filha bem disse, bendito sejam os processos, porque eles também mostram o que de fato está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente, e nós te exaltamos e nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor não perde o controle, o Senhor não desperdiça, o Senhor faz tudo novo, o Senhor está aqui, Jesus, e deseja nos reconstruir, nos lapidar, nos forjar, e que possamos, em nome de Jesus, nos submeter, Senhor, aos teus cuidados, nos submeter ao que o Senhor deseja fazer. Pai, eu te peço no nome de Jesus, nos dá força, nos dá graça, Senhor, renova as nossas forças em nome de Jesus, Pai, que possamos entender que os processos doem, mas o propósito nos cura, o propósito cura, em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.